da nossa série, terminando hoje. Hoje a gente acaba de falar sobre estarmos apaixonados por esse projeto. Como nós vimos, é um projeto do próprio Deus. Ele sempre desejou essa aproximação com o homem. Sempre foi vontade dele, mesmo depois que Adão pecou, a gente vê toda a narrativa bíblica mostrando Deus vindo em direção ao homem. Quando Cristo está no mundo, e talvez essa seja, talvez não, com certeza, é o momento máximo dessa epifania, ou desse momento em que Deus se apresenta até nós. Ele, quando está aqui na terra, como nós vimos os textos que já limos na liturgia, ele está com as pessoas, ele quer estar no meio das pessoas, ele está no meio do povo, e ele estabelece contatos, ele estabelece amizade, ele convive com essas pessoas, interage com elas, entra em suas vidas, transforma situações em suas vidas. Quando Cristo sobe aos céus, ele deixa essa missão para um povo, que chamamos de igreja. E por isso não há uma saída para o cristão. Não existe um cristão solitário. Não existe um cristão sem uma comunidade cristã. Os cristãos, eles são como um monte de bolinha de ferro imantadas. Se você soltar, elas vão começar a se agrupar, vão começar a se juntar, até virar uma grande massa de bolinhas de ferro. E é isso que nós somos. Uma grande massa juntas, unidas, ligadas por um amor que nos constrange a continuarmos juntos, apesar das diferenças. E por isso que nós começamos lá no início do mês de agosto, já com essa ideia de sermos apaixonados pela igreja, trazendo alguns pressupostos para cada um de nós. Primeiro deles, quando nós entramos numa igreja, para onde nós olhamos? Para cima, porque nossa vontade é adorar e glorificar a Deus. Aí no segundo domingo nós olhamos para os lados, porque não estamos sozinhos. Deus não fez de nós uma ilha. Precisamos uns dos outros, com as diferenças que temos, as diferenças de sexo, idade, raça, cultura, social, e todo tipo de diferença que tem. Ah, vivemos juntos, numa comunhão. Esse era o plano. E aí, no domingo passado, a gente olhou para fora da igreja. Aqueles que não estão aqui. Pegamos algumas palavras do Philip Yancey, do Dietrich Bonhoeffer e do texto bíblico que nós estudamos aqui, mostrando que um dos objetivos da igreja é olhar para fora dela, para que aqueles que estejam fora também sejam imantados por esse amor e comecem a estar aqui para aprender, para crescer, para renovar suas vidas através daquilo que a igreja faz. E hoje nós vamos olhar para dentro. Opa, agora foi. Olhando para dentro. Olhar para dentro aqui não é para dentro da igreja, mas para dentro de nós. A questão é, para estarmos numa igreja e para convivermos bem com elas, precisamos lembrar bem quem nós somos, da onde viemos. Qual é a matéria-prima da qual nós fomos formados? Temos que lembrar de uma questão que envolve cada um de nós e os nossos relacionamentos, que é o nosso pecado. Todos pecaram, todos carecem da mesma glória, da mesma misericórdia e do mesmo amor de Deus. A maneira como nos relacionamos e a maneira como olhamos para cima, para os lados, para fora e para dentro de nós mesmos, precisa passar por um crivo muito silencioso em nossas almas, porque não gostamos de falar disso, que é o nosso pecado. Precisamos lembrar. E somos assim. E somos assim em todas as relações. Uma coisa que acontece e que é importante quando olhamos para dentro é evidenciarmos a nossa vontade de ter controle. Como, por exemplo, Adão, que queria ter controle sobre as coisas no paraíso. E Deus diz: não come daquele fruto. E Adão, de uma forma muito sigilosa, lá no seu interior, diz algo como: mas eu vivo aqui nesse paraíso. Deus vem no finalzinho de tarde para dar uma olhadinha, conversar comigo. Mas sou eu que habito aqui. Eu sei quem são essas árvores, eu conheço todos esses frutos. Quem é Deus para dizer o que eu posso e o que eu não posso comer? E comeu do fruto.
Ou Jó, que nós vimos na liturgia, que olhava para si mesmo e se entendia justo demais para merecer todo aquele sofrimento. Como? Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu não faria isso comigo. E é exatamente isso que ele diz. Jó diz para Deus, me coloca numa balança e me compare com as pessoas e veja se eu mereço o que eu estou passando, Deus. E nós também. Não fazemos isso às vezes com Deus, ou até fazemos, mas fazemos isso conosco mesmo. Onde você está? Por exemplo, eu sou professor numa escola e geralmente eu sou assaltado pelo seguinte pensamento: se eu fosse o diretor dessa escola, eu não fazia desse jeito, fazia de outro jeito. Ou lá no condomínio, se eu fosse o síndico desse condomínio, eu já teria resolvido esse problema aqui, eu ia feito desse jeito, daquele outro jeito, tal. Ou lá no nosso trabalho, a gente olha, a gente quer ter controle, a gente acha que a gente sabe mais que o nosso chefe, a gente acha que a gente sabe mais com aquela pessoa, que aquela outra pessoa. Se eu tivesse no lugar daquele pai, eu ia pegar o filho dele, ia sentar uma chinelada no traseiro e queria ver se ele ia continuar fazendo esse escândalo. A gente não fala, mas a gente pensa. Na igreja não é diferente. Às vezes a gente está aqui e a gente pensa, se eu fosse o pastor, eu falava desse jeito. Se eu fosse o diácono, eu já tinha resolvido isso, tinha feito daquele outro jeito. Porque a gente quer ter controle, a gente acha que a gente tem, mas lembre-se, é preciso olhar para dentro. Existe existe uma mancha dentro de nós que nos faz, muitas vezes, olhar do jeito equivocado para tudo e para todos. Se chama pecado. No livro do Filipenses, ele conta a história de um rapaz chamado Adolfos. E olha que curioso a história desse rapaz. Adolfos, ele foi soldado no Vietnã. Ele era negro, ele era pobre, e ele andava 8 quilômetros para chegar até a igreja. E ele possuía pensamentos perturbadores. Ele, às vezes, pulava os bancos da igreja no meio da celebração da ceia, e ele vinha lá do último banco, pulando de banco em banco, fazendo barulho. Às vezes, no meio das músicas, ele queria cantar mais alto que todo mundo, ele não sabia cantar nada. E ele atrapalhava, ele incomodava. Havia um momento no culto que se chamava a oração do povo, onde as pessoas ficavam em silêncio e, uma a uma, rompia o silêncio fazendo uma palavra de gratidão ou fazendo um pedido. Senhor, abençoe minha família, porque estamos com pessoas doentes. E a igreja sempre respondia, Senhor, ouve a nossa prece. Então as pessoas falavam uma frase, Deus, ajuda o meu marido, ele precisa de um emprego. Senhor, ouve a nossa prece, a igreja repetia. E aí o Adolfo chegava e falava, Senhor, obrigado porque o Senhor fez aí a Whitney Houston uma mulher maravilhosa. E aí a igreja, Senhor, ouve a nossa prece. Porque todo mundo, uns falavam, uns não falavam. Uma vez ele pediu que Deus tacasse fogo na casa do pastor auxiliar, porque ele era um branquelo insensível. Ele disse que gostava de ir naquela igreja porque ele gostava de ver como as pessoas brancas ficavam desconfortadas com ele. Esse era o Adolfo, um cara complicadíssimo. E os pastores, o conselho, os diáconos, todo mundo tinha que saber como lidar com esse rapaz. E é óbvio que todo mundo tinha uma ideia de como resolver esse problema. Afinal de contas, o Adolfo atrapalhava um pouco. Atrapalhava o momento do culto. Enquanto eles estavam fazendo a fila para tomar a ceia, Adolfo deitava no chão e começava a gritar coisas perturbadoras. Ele atrapalhava. Como lidar com pessoas diferentes, pessoas que trazem mazelas do seu pecado? Mas o fato é que na oração do povo, a igreja sempre dizia, escutai, Senhor, a nossa prece. E algumas vezes essa prece era, como a gente faz para cuidar de alguém como Adolfo? Como a gente faz para cuidar de alguém que nos causa um certo constrangimento? Como a gente faz para lidar com situações que a gente não concorda dentro da comunidade cristã? Como a gente faz para lidar com tudo aquilo que nós discordamos? Escutai, Senhor, a nossa prece, porque precisamos aprender. Existem duas maneiras. Uma delas é olhando através do nosso pecado.
Quando o nosso pecado toma o protagonismo das nossas vidas, nós temos um jeito de olhar. E João, apenas o Evangelho de João nos apresenta um momento que é muito diferente na caminha e na trajetória de Jesus, no que diz respeito ao cenário, ao que acontece. Só ele registrou, os outros evangelhos não registraram. Mas este momento que nós vamos ler de João 8, ele talvez seja um dos mais conhecidos de toda a história do evangelho. Não tem um filme que fale sobre o evangelho que não trata essa cena, que é a cena da mulher adúltera. Eu vou ler para vocês o texto de João, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 2 até o versículo 11. O texto diz assim: Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. O ele aqui é Jesus. Jesus apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensinar. Jesus então está lá no templo, assentado, ensinando o povo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Então, eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Não, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Esse é um texto muito conhecido do Evangelho de Jesus. Talvez entre aí na galeria dos mais conhecidos. Frases como atire a primeira pedra é muito comum entre as pessoas, é muito comum entre discussões, principalmente quando a gente fala sobre alguém que está errado e outra pessoa que julga quem está errado. Então, às vezes, a gente dá uma dessa, fala, então atira a primeira pedra. E isso se tornou quase que uma frase de efeito muito comum. Mas o fato é, havia diante de Jesus uma mulher pecadora. Havia diante de Jesus homens que tinham um olhar para com ela. E como eu disse, essa é uma forma da gente olhar e lidar com as pessoas no relacionamento que nós temos, não só dentro da igreja, na sociedade, no trabalho, na família. Podemos olhar através do pecado que está em nós. Sim, podemos. E essa forma de olhar nos faz tirar algumas impressões. Quando a gente lê essa cena e vê essa cena, e fazemos isso a partir do pecado que há em nós, a gente começa a fazer o que eu chamo de uma exposição das diferenças. É o momento em que a gente começa a fazer comparações, é o momento em que a gente se sente melhor, é o momento em que a gente olha para os outros e entende eles diferentes da gente. É uma exposição das diferenças. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. É preciso mostrar, é preciso expor, é preciso colocar em evidência quem é diferente. É preciso mostrar o quanto é diferente. É preciso mostrar o quanto é inferior, talvez. Esse era o desejo daqueles homens. Eles estão ali preocupados com isso. Eles precisam colocar em julgamento uma pessoa que é muito inferior a eles, no pensamento deles. Quando olhamos através do pecado, nós julgamos as pessoas à nossa volta porque nos achamos superior a todos. E por isso a gente tem a impressão de que se fosse a gente resolvia melhor as coisas. Se fosse eu faria melhor. Se fosse eu resolvia de outro jeito. Se fosse eu dava um jeito nessa história. Mas estes são os homens, mestres da lei e fariseus.
pessoas que deveriam conhecer, pessoas que deveriam saber, pessoas que deveriam ter talvez mais compaixão por conhecer Deus, por estudar a história e perceber como Deus foi compassivo com cidades, com povos, com pessoas, como Deus muitas vezes agiu de forma graciosa em toda a história. Como ele tratou, por exemplo, Davi no seu caso de adultério. Bastava uma comparação, bastava uma releitura da história e você iria perceber o quanto Deus era gracioso, mas esses homens não conseguiam enxergar, porque eles estavam olhando através dos seus pecados, eles eram guiados pelo pecado que havia neles. Uma segunda percepção, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estão citando Levíticos 20, versículo 10. De fato, na lei está escrito isso. E o que esses homens queriam era fazer uma classificação legalista. E é isso que nós fazemos quando olhamos através do pecado ou como agimos orientado pelo pecado que está em nós. Nós classificamos as pessoas de maneira legalista. E aí a Bíblia, ela deixa de ser um instrumento gracioso para ser uma lei inquisitora. Foi assim que na Idade Média muitas pessoas foram queimadas. Foi assim, usando a Bíblia como um instrumento inquisitor, sem olhá-la amplamente, sem perceber toda a história. Quando nós estamos inundados pelas nossas vontades pessoais e pelos nossos pecados, nós até lemos a Bíblia, como aqueles homens da lei liam. Nós até conhecemos a Bíblia, como aqueles homens da lei conheciam, mas nós usamos ela de forma equivocada. E aí a gente usa ela para ficar classificando. A gente pega os textos isolados e a gente vê muito disso por aí. Textos fora do contexto, textos sem ser amparados pela graça de Jesus e aplicamos eles friamente, cegamente. Mas estamos falando daqueles que olham guiados pelo pecado. Por isso que eu até coloquei esse tom vermelhinho aqui, tá? Porque a gente está falando de gente que não está nem aí para o que Deus está querendo no contexto geral. Estão olhando para a lei friamente. Isso não é o que acontece com a igreja. Mas é importante, o texto bíblico que nós lemos aponta essas diferenças, então é importante a gente vê-las. Eu vou mostrar o contraponto de tudo isso que eu estou falando, ok? Não fique triste comigo. Bom, quando ainda estamos guiados pelo nosso pecado, olha só o que acontece. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Nós somos maquiavélicos. Essa palavra vem de Nicolas Maquiavel, ou Nicolai Maquiavel, dependendo da versão que você lê. E num dos seus textos, seus tratados políticos, sociais, chamado Príncipe, ele vem trazer uma ideia de que os fins justificam os meios. Não importa os métodos que eu estou usando, o que importa é a finalidade que eu tenho. A finalidade que esses homens tinham era de colocar Jesus à prova. O que eles queriam era de uma forma fazer Jesus parecer mentiroso, de alguma forma fazer Jesus ficar mal com o seu público, de alguma forma prejudicar Jesus. E nem que eles precisassem apedrejar uma mulher, eles fariam isso. Não importa. Não importa quem eu vou ferir, não importa quem eu vou magoar, não importa quem vai sair chateado comigo, o que importa é o que eu quero como finalidade, como fim, como um extrato final dessa história. Eles queriam colocar Jesus à prova e por isso eles agiam de forma maquiavélica. Quando olhamos pelo pecado, é isso que acontece, somos maquiavélicos. Inundados pelo pecado, não temos controle. Inundados pelo pecado, prejudicamos quem nós precisarmos para chegar aonde nós queremos. Esses homens estavam assim, estavam cegos pelo pecado e queriam, de alguma maneira, prejudicar Jesus. Nem que para isso uma vida fosse ceifada. E aqui no sentido literal, ela iria morrer à base de pedradas.
Nós não sabemos nem como essa mulher foi pega em adultério. Aliás, nós nem sabemos como é que isso aconteceu, se foi mesmo um adultério, porque na lei, a mesma lei de Levíticos que diz que a mulher é apedrejada, bastam 2 testemunhas. E ela nem foi ouvida. O texto não chega a dizer se ela de fato pecou, se de fato ela adulterou. Aliás, se ela adulterou e foi pega em adultério, cadê o homem que adulterou? Ele também não tem que ser apedrejado? Porque trouxeram só a mulher? Sociedade machista terrível, e era mesmo. Mas o fato é, não importa. O que eles queriam era pegar Jesus de jeito. Nem que para isso uma vida fosse tirada. Quando somos movidos pelo pecado, nós nem percebemos, mas somos maquiavélicos. Por isso é preciso estar atento. Uma quarta situação que a gente percebe é que eles continuavam a interrogar Jesus. O texto de João não nos dá tempo. Às vezes a dificuldade de ler o texto bíblico é justamente não ter esse temporal, esse período temporal, uma linha do tempo do que está acontecendo. Ela é trazida e Jesus começa a rabiscar no chão com o dedo. Algumas interpretações desse texto vai nos ajudar a entender que João, ele colocou justamente essa questão de Jesus agachar e rabiscar com o dedo na terra, dizendo que Jesus estava dando tempo. Jesus estava enrolando eles. Jesus estava ignorando esses homens. Ele estava, de alguma forma, dizendo assim, olha, sinceramente, não estou nem um pouco interessado no que vocês pretendem fazer. E ele fica rabiscando. Quanto tempo? Eu não sei, meia hora, 15 minutos, 1 hora, por uma manhã inteira? O texto não nos diz. Mas o fato é, Jesus está ignorando esses homens. E aí então, eles continuavam a interrogá-lo, eles continuavam a perturbá-lo, eles continuavam querendo uma resposta. Resolve essa história, me dá um fim para esse desfecho, a gente taca as pedras nela ou não? A questão é, Jesus, você cumpre a lei de Moisés ou não cumpre a lei de Moisés? Se for para cumprir a lei, a gente tem que tacar pedra nela. E aí Jesus ia ficar numa sinuca de bico. Se ele manda tirar pedra, como é que fica a história do perdão e misericórdia que ele prega tanto? Mas se ele falar não atira, e aí? Que Messias é esse que não cumpre a lei? Então, o que a gente aprende com esse texto é que quando olhamos pelo pecado, nós somos completamente impacientes para com Deus. Somos impacientes. A gente não vê a hora de um desfecho. A gente não vê a hora de resolver. A gente acha que Deus demora. A gente acha que Deus não resolve. E isso nos incomoda, igual estava incomodando esses homens. Esses homens estavam perturbados. Que história é essa de não resolver? Estamos aqui, a mulher está aqui, já tem testemunha. Vamos resolver? Queria trazer para vocês um trecho do livro do Philip Yancey, que é um texto, na verdade, de uma parábola do nossa, é ruim falar o nome dele. Kierkegaard, isso. Tá lá, Søren Kierkegaard. Ele fala de uma igreja frequentada por um bando de gansos domésticos. É importante pegar essa parábola para a gente perceber o que eu quero dizer. Porque eu falei para vocês até agora de como é o nosso olhar através do pecado. Eu preciso mostrar um outro lado, senão a gente vai embora triste daqui, não é mesmo? Tem que ter uma solução muito melhor que essa que eu falei até agora. Olha só o que ele diz. Essa igreja que ele inventou, criada por gansos, toda semana os gansos caminhavam até a igreja com seus passos oscilantes. Aqui você vai ali no Parque dos Ipês, né, tem ali os gansos ali, você vê ali, eles correm atrás da gente, se a gente mexe com eles. Tem gente que tem ganso de cão de guarda, eu já vi isso na fazenda, tinha bastante. Morava lá em Capivari um tempinho, eu morei por 2 anos ali numa fazenda, e tinha os vizinhos nossos que tinham ganso, que cuidava da casa. Entra no quintal para ver, e se o ganso pega, rapaz, você não sabe quanto dói uma bicada de ganso. É um bicho bem, bem bravo. Eles caminhavam até a igreja com seus passos oscilantes e ouviam o pregador proclamar as maravilhas do voo. Não precisamos andar sobre a terra, presos a este lugar, exortava o velho ganso-chefe. Podemos nos elevar e subir até as regiões mais distantes, aos climas mais abençoados. Nós podemos voar, dizia o ganso-chefe, o ganso-pastor.
Depois de ouvir o sermão, toda semana os gansos grasnavam amém. E saíam pela porta, caminhando em fila. Até imagina os gansinhos filidianos saindo, caminhando até suas casas e os seus afazeres domésticos. Só o que tinham a fazer era sacudir as asas. Eles ouviam toda semana que eles podiam voar. E eles diziam amém, mas eles continuavam caminhando, voltando para suas casas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu mostrei para vocês o cenário daqueles que olham para a igreja, olham para a sociedade, olham para os amigos do trabalho, olham para o condomínio, olham para o seu convívio natural através dos olhos do pecado. Esses não somos nós, não somos nós. Não somos. Mas para termos um olhar diferente, não podemos ser como uns gansos. Precisamos bater as asas. E para bater as asas, nós precisamos olhar para dentro. Primeira percepção que a gente tem, e ela é muito simples, é olhar para dentro mesmo. Eu sei que ficou redundante, o tema de hoje é olhar para dentro, e o primeiro tópico do tema olhar para dentro é olhar para dentro. Mas tinha que ser, é o que Jesus está dizendo para eles. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Olha para dentro de você, como é que está a sua vida, como é que é a sua história. Você é tão mais pecador que ela, é menos pecador que ela, às vezes você no lugar dela está lá, às vezes o próprio cara que estava no adultério com ela está lá, apedreja, pecadora, e ele também era o pecador. O fato é, olhe para dentro de você, olhe para o seu interior, reconheça de onde você veio, reconheça que você nasceu pecador como todo mundo, e muitas vezes em situações, às vezes semelhantes às pessoas que você julga, você também fez igual. Se não fez, talvez estivesse disposto a fazer igual. E se não está, corria o risco de fazer igual, porque somos pecadores do mesmo jeito. A palavra de Jesus não era apenas para uma comparação, para que um ou outro dissesse, não, eu nunca adulterei, então posso apedrejar? Ele não foi direto e específico, ele foi amplo e genérico. Quem não tiver pecado. E não existe um único ser humano na face dessa terra, filho de Adão e Eva, que não tenha cometido pecado. Não existe. Jesus sabia muito bem disso, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, diferente de todos nós, e não conhecia o pecado em si, mas sabia a diferença entre ele e todos aqueles que estavam à sua volta. Ele não tinha pecado. Ele tinha autoridade para pegar uma pedra e atirar. Olhe para você mesmo. Primeiro ponto, quando olhamos pelo pecado, é expormos as pessoas. A gente vai lá no Facebook, faz textão e denuncia e fala, fulano faz isso, fulano faz aquilo. E a gente coloca na roda, conta para os amigos, conta para todo mundo. Aí você ficou sabendo de fulano, a gente faz exposição, a gente adora expor as pessoas. Jesus está convidando você a fazer uma exposição de você mesmo. Um anjo desce do céu e escolhe um de nós aqui e fala, pastor, licença, eu vim aqui para ajudar com alguns exemplos. Eu vou pegar alguém aqui seletamente e vou expor a vida deles aqui, só apenas algumas horas do dia de ontem. Aí já todo mundo, sou eu. E eu também vou ficar preocupado, todos nós. Porque a exposição é ruim. Jesus está convidando você a fazer uma exposição própria. Pega o teu coração, traga a tua mente. Quem é você? Quem somos nós? Quando você olhar para dentro e perceber como você é de fato, e reconhecer quem você é de fato, há um jeito diferente para olhar para todos aqueles que estão à sua volta. Há um jeito diferente de olhar para quem está acima de você. Quando você olha para conversar com Deus. Para você olhar para aqueles que estão fora da igreja e não estão aqui. Quando você tem uma percepção exata de quem você é preciso olhar para dentro. Ainda, olhando para dentro,
Jesus nos ajuda a fazer uma análise de consciência. Analise a sua consciência. Os que ouviram, acusados pela sua consciência, foram saindo um de cada vez. Aqui eu preciso fazer uma explicação. A versão NVI faz a tradução direta do sair. Os que ouviram foram saindo um de cada vez. A versão revista e atualizada, quando traduz esse texto, faz uma explicação do termo grego usado para o sair. O sair que nós temos aqui na versão grega do texto de João, não é um sair deslocando-se para fora, como é o sair comum, mas é deslocando-se por algum motivo. E a tradução RA esclarece esse motivo como sendo acusados pela sua consciência. A diferença, às vezes, de um texto bíblico para outro, nos prega essa peça. Às vezes a impressão que a gente tem é que todo mundo engoliu seco, porque tinham cometido talvez algum pecado, ou porque reconheciam que eram pecadores e simplesmente foram embora. Não vou me envolver com isso, tchau, e saíram. Mas a revista atualizada nos ajuda a fazer uma reflexão um pouco maior de apenas sair. Não é apenas sair porque todo mundo saiu. Não é apenas sair porque, olha, estou num imbróglio legal agora. A pessoa tem pecado, mas eu também sou pecador. Quem sou eu para atirar essa pedra? Há uma ideia de que Jesus faz aqui, ele evoca um texto de Deuteronômio 17:7, que fala daquele que acusa é o primeiro, ou o que testemunha acerca do pecado de alguém, é o primeiro que atira uma pedra. A primeira pessoa a atirar a pedra é justamente aquele que está acusando. Então ele tem na mão dele não apenas uma pedra, mas a vida de uma pessoa. É ele que está acusando, ele que está testemunhando. E provavelmente essa pessoa que acusava, ou estes que acusavam, estavam com a pedra na mão e que iam arrastar para a vida deles o peso de uma vida, que fazem uma análise de consciência. Precisamos analisar a nossa consciência. Uma coisa é você perceber que você é pecador. E aí, biblicamente, aqui na nossa igreja, a gente fala isso quase todo domingo. Graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados e nos salvou, e isso depende dele. É ele quem nos salva. Amém. E glória a Deus por isso. A outra percepção é de que continuamos cometendo pecados. E é preciso bater asas. É preciso mudar. É preciso uma mudança. É preciso uma mudança de postura. É preciso um regenerar. É preciso uma nova forma de agir. E aqui entra a nossa consciência. A nossa consciência nos acusa. E esses homens precisavam fazer uma reflexão. E nós precisamos também fazer. Não é apenas olhar para quem somos, mas aquilo que estamos fazendo. Às vezes, com as pedras nas mãos ainda, precisamos não apenas deixar as pedras, mas mudar as nossas atitudes. Analise a sua consciência. E ainda, uma quarta, na sequência desse texto mesmo, eles foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Aqui o texto fala dos mais velhos, mas uma tradução livre desse mais velho pode nos ajudar a perceber que não é apenas um mais velho de idade, mas um mais sábio. Começando pelos mais sábios. O desafio de Jesus, ao olhar para dentro, ao perceber o nosso pecado, nos tornando conscientes e até querendo uma mudança, é um caminho para a maturidade. Quando você vai lembrar dessa fase da sua vida? Se todo mundo aqui um dia se tornou um cristão consciente. Se você veio de fora da igreja, teve um período da vida que você viveu fora da igreja, talvez você tenha vivido isso de forma mais severa. A gente cria um método de sou crente agora, que nos torna a pessoa mais chata da nossa família.
insuportável. Porque a gente começa a olhar para tudo, pecado. Isso aqui, pecado. Ah, não, pecado. E a gente fica, pecado, pecado. Olha para aquilo, pecado. E a gente entra no filme, pecado. E a gente vai conversar com ele, pecado. E a gente fica vendo, e falando, e acusando. O problema é que o que acontece? Ainda somos imaturos. E quando somos imaturos, nós somos como esses homens. A gente vê pecado e já pega a pedra. Ah, pecado, pedra. É para atacar? Não. O que a gente faz? É pecado. E a gente se torna acusador. A maturidade vai nos ajudar nesse processo. A olhar para essas pessoas como gente que não discerne a mão direita da mão esquerda. Pessoas que pecam e erram porque ainda não aprenderam a lidar com a vida. E talvez a sentir um pouco de misericórdia, até mesmo uma afeição para querer ajudar. Aqueles homens estavam saindo envergonhados. E aquela mulher ficou. E é o que diz o texto. De repente, está a mulher e Jesus. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou então Jesus: eu também não a condeno. Quando nos tornarmos maduros, olhando para dentro, com a nossa consciência limpa, porque estamos tentando melhorar a cada dia, tentando ser melhores, não para nos salvar, mas por causa de quem nos salvou, em amadurecemos, nós exercemos o perdão. Jesus podia tirar uma pedra nela. Ele podia, mas não atirou. E ele quase que antecipa esse perdão. Porque você não lê nesse texto uma mulher dizendo, ninguém me condenou. Eu me arrependo dos meus pecados, por favor, me perdoe. Ela não disse. O texto nem mesmo disse se ela de fato não pecou mais. O texto não disse se ela de fato era adúltera e nem mesmo se ela passou a ser adúltera ou nada. A gente tem aqui apenas uma mulher, anônima, numa situação que não há provas contundentes. Pessoas que estavam querendo apenas pegar Jesus de algum jeito, acusá-lo de alguma maneira e usam essa mulher, evidentemente estão usando ela, mas o texto não diz. Não diz também que ela se arrependeu, se ela fosse culpada ou não, mas de qualquer forma a gente tem Jesus simplesmente dizendo, eu não a condeno. Tenha sempre no seu coração uma predisposição a perdoar. Tenha sempre no seu coração uma predisposição a perdoar pessoas. Solte as pedras. Isso é coisa de gente que olha através do pecado. Eu quero que você olhe para dentro e solte as pedras. Mas claro, talvez você esteja aí pensando, coração cabeludo. Tem gente que não entendeu o que eu falei, e está aí pensando, só que Jesus falou para ela não pecar mais. Eu sei, ele falou mesmo. Então, a gente segue para o texto. O texto continua dizendo, mulher, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Mas é um ledo engano a gente achar que Jesus disse isso apenas para a mulher. Porque Jesus não quer apenas que ela vá e não peques mais. Lembra que tinha um monte de fariseus e escribas em volta de Jesus acusando aquela mulher? Fariseus, escribas, mestres da lei, ei, vocês que pastoreiam, ei, vocês que estudam a Bíblia, não peques mais. O texto diz mais. O texto diz no versículo 2 que Jesus estava onde? No templo. Ensinando quem? O povo. E o povo está ali. O texto 3, do versículo 3 vai dizer que eles trouxeram a mulher e colocaram no meio, aonde estava Jesus, e em volta ao povo. Existem pessoas olhando. Povo, abandone a vida de pecado. Não peques mais. Mas esse texto foi preservado de alguma forma. E hoje está aqui. Para todos nós. Abandone a vida de pecado.
Isso é uma palavra de Cristo para todos nós. Olhe para dentro. Olhe para dentro. Olhe para dentro de si e lembra de quem você é. Analise a sua consciência e veja o que você está fazendo. Adquira maturidade na sua vida cristã. Esteja pronto a perdoar. Vá e não peques mais. Para a gente encerrar, olha só. A história do Adolfo, esse texto aqui veio antes. Deixa eu segurar aqui. Volta para cá. Senão vocês vão ler o texto, não vai ter graça. A história do Adolfo, que eu comecei a contar, foi a seguinte. Aquele rapaz encontrou ali naquela igreja asilo. Já haviam 3 igrejas que ele havia sido expulso. E como eu disse, ele andava 8 quilômetros para chegar na igreja, lá em La Salle, onde ele estava. E aí, essas pessoas olharam para o Adolfo, ele dá trabalho, ele é problemático. Mas psicólogos, médicos, alguns outros profissionais da saúde resolveram ajudar Adolfo. Adolfo pediu para fazer profissão de fé. Na primeira vez ele foi avaliado, mas não acharam, ele estava bem perturbado. Ele tentou uma segunda vez. Na terceira vez ele foi aprovado para fazer sua profissão de fé. Ele aprendeu a ligar para algumas pessoas quando ele estava com crise, quando ele estava entrando em crise, aprendeu a tomar os remedinhos dele, no jeito certo, porque quando ele não tomava, ele ficava meio doido. Adolfo, ele é uma pessoa de verdade, tá? Eu não estou falando aqui de ele existe, está no livro do Filipenses. Ele se casou. O Adolfo teve uma mudança na sua trajetória, porque aquela igreja resolveu olhar para ele como quem olha para dentro de si mesmo. E resolveu considerar aquele rapaz alguém que precisava de ajuda. E ajudaram ele. E o Adolfo tem uma história feliz a partir daí. E aí então o Filipenses traz esse texto aqui. Agora, quando vou à igreja, olho para dentro e peço a Deus que me purifique dos venenos de rivalidade e crítica, me enchendo de sua graça. E procuro igrejas caracterizadas por esse estado de graça. Acho que esse pode ser um pouquinho da nossa intenção também, amém? Eu diria, escutai, Senhor, a nossa prece. Que Ele abençoe a todos nós. Abençoe sua vida.